Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre os fundamentos da fé. E vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é o que é um discípulo. O que é um discípulo? E gostaria que você refletisse, pensasse, analisasse a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, se verdadeiramente à luz da palavra de Deus temos sido discípulos do Senhor Jesus. Será que você tem sido um discípulo do Senhor Jesus? Mas o que é um discípulo? É a pergunta e o tema do dia de hoje. Um discípulo é alguém que crê em tudo que Cristo disse e faz tudo que Cristo manda. Discípulo é aquele que crê em tudo que Cristo disse e faz tudo que Cristo manda. Será que nós temos sido isso na nossa vida? É importante entender que no contexto do Novo Testamento não existe a pessoa que seja convertida e não seja discípulo. Não existe isso. Convertido sem ser discípulo. Salvo, convertido, discípulo, tudo isso são termos equivalentes que se referem ao mesmo tipo de pessoa, alguém que nasceu de novo, nasceu para Deus, tem a vida de Cristo nele. Então cada termo desse, revela um aspecto diferente da vida ou experiência dessa pessoa, mas são termos similares. Salvo, convertido, discípulo, são termos que são similares. Salvo, o que significa? É aquele que foi liberto do pecado, de uma consequente condenação eterna. É aquele que está debaixo do senhorio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Convertido é aquele que sofreu uma transformação de mente, uma metanoia, conforme está lá em Romanos, capítulo 12, de 1 a 2. Fala de uma mudança de mente, de alguém que fez uma conversão. Estava indo na direção do pecado, da ruína, da destruição, do inferno. De repente ele convergiu, ele foi convertido, sofreu uma transformação de mente, de coração, de atitudes e de comportamento. Discípulo é aquele que é seguidor, é aquele que é praticante dos ensinos do mestre, é aquele que é submisso, é aquele que é obediente. E crente é aquele que crê. Então, salvo, convertido, discípulo e crente são termos, sim, têm as suas diferenças, mas são termos similares que salientam apenas a experiência de uma pessoa, mas está falando do novo convertido, daquele realmente que entregou sua vida e seu coração para Jesus. Cada um desses termos tem sentidos diferentes, mas todos eles são aplicados a uma mesma pessoa, aquele que nasceu de novo. Se não entendemos bem isso, viveremos numa confusão eterna, achando, que é possível ser convertido sem ser discípulo de Jesus. Não, não é possível. Todo verdadeiro convertido, quem nasceu de novo, tem que se tornar um seguidor do Mestre, um seguidor da vida, da obra, dos passos do Senhor Jesus, o Jesus de Nazaré. É comum então encontrarmos pessoas que se dizem convertidas, creem sinceramente que são salvas, mas que contraditoriamente a isso dizem que seu alvo é serem submissas a Cristo e seu desejo é um dia serem consagradas. Querido, não funciona. Com Deus é tudo ou nada. Você precisa ser totalmente entregue a Cristo. Isso não pode ser procrastinado, deixado para frente, empurrado, deixado para amanhã, aquilo que Deus espera que você faça hoje. Hoje nós temos que nos arrepender, hoje nós temos que mudar, hoje nós temos que ser transformados pelo poder de Deus, hoje nós temos que nos entregar totalmente a Cristo. E discípulo é isso. Então, é uma grande contradição quando você pensa que pode se converter e se consagrar lá na frente, ou se santificar depois. Pois como alguém pode se considerar salvo ou convertido se ainda não se entregou totalmente e incondicionalmente a Jesus de Nazaré? Está lá em Mateus 9, 9, Nós vamos ler aqui, Mateus 9, 9. Mateus, só um pouquinho aqui. Deixa eu encontrar. Mateus 9, 9. Diz assim: saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu.
Então, se você realmente quer ser discípulo de Jesus, você tem que ser como Mateus. Jesus chama e na hora você se levanta dos seus pecados, das suas mazelas, do seu passado horrendo, seja o que for, da sujeira, do erro, da falha, você se levanta e começa a seguir a Jesus. Como Mateus fez, assim nós também temos que fazer. Então, temos que obedecer incondicionalmente e viver uma total obediência a Ele. Nós vemos isso em Mateus 7:21. Mateus 7:21. Pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Então nós vemos aqui uma mulher que creu, foi na direção de Jesus, aqui é a mulher do fluxo de sangue, que creu e tomou uma atitude, né? Ela obedeceu, ela foi na direção de Jesus, ela renunciou todos os seus achismos e seguiu Jesus. Aqui nós vemos claramente Mateus 21, alguém que realmente seguiu a Jesus e teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Você precisa renunciar a tudo quanto tem também. Nós vemos isso em Lucas 14, 33. Lucas 14, 33, né? Lucas 14, 33. A Bíblia diz assim: assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, temos que renunciar tudo em favor do reino de Deus. Nada é nosso mais, tudo é dele. Minha vida é dele, minha família é dele, não é minha, os filhos não são meus, são do Senhor, os recursos não são meus, são do reino de Deus, o carro não é meu, a casa não é minha, tudo é do reino de Deus, para a glória de Deus. Quem é discípulo de Jesus entende, vive nessa perspectiva. E às vezes até quando ele perde alguma coisa, ele não se preocupa, porque se não é dele, é de Deus, e perdeu, ou sei lá, claro que a gente tem que cuidar, ser zeloso e tal, mas se roubaram alguma coisa assim nesse sentido, irmão, se o teu coração está pegado a Jesus e não preso a essa terra, você não vai se prejudicar, igual Spurgeon, né? Se eu não me engano foi Spurgeon na história da igreja, disse que quando chegou em casa de uma pregação, sua casa estava pegando fogo, e aí todos ficaram assim impressionados como ele ficou confiante no Senhor, não se desestabilizou, não chorou nem nada. Ele falou: mas Spurgeon, o que aconteceu com você? Daí ele falou: olha, essa casa não era minha, é do Senhor. Então isso não é problema meu, é problema de Deus. Se Deus permitiu que isso acontecesse, Deus vai providenciar outra casa para mim. Então é nessa perspectiva que nós precisamos viver, renunciando tudo a quanto temos ao Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. E renunciarmos até a nossa própria vida. Nós vemos aqui em Lucas 14, 26. Se alguém deseja seguir, né, e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, a seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Então, Jesus tem que ser o nosso amor maior, o nosso primeiro amor, tem que ser a nossa maior herança, nosso maior recurso, nosso maior tesouro. Temos que renunciar ao nosso eu, nosso ego, a nossa vida, se verdadeiramente queremos ser discípulos do Senhor Jesus. Então sabemos também isso, tá? E afirmamos com toda a convicção, né? Que hoje, infelizmente, no interior das igrejas nós vemos muitos espíritos falsos, falsas profecias, né? Como também no tempo de Israel existia, nos tempos de Jeremias. Infelizmente muita gente tem se rebelado contra o Senhor, muita gente tem se levantado contra Jesus, né? Muitas pessoas têm vivido uma vida de auto-engano, são crentes nominais, falam de boca para fora, mas o coração estão longe do Senhor. Vamos ler isso aqui, eu acho que é importante, né? São duros de coração, acham que são novos convertidos, mas não têm a vida transformada, são falsos crentes, falsos cristãos, pessoas que têm etiquetinha de crente, mas o coração podre, são sepulcros caiados, legalistas, fariseus, hipócritas, muitos deles, e nós vemos isso nitidamente aqui no Antigo Testamento, o profeta Jeremias puxando a orelha e chamando a atenção desse povo que infelizmente não leva as coisas de Deus a sério. Jeremias 6:14 diz assim: eles tratam da ferida do meu povo,
como se não fosse grave. Shalom, paz, dizendo haverá paz, é o que costumam dizer, quando em verdade não há paz alguma, nem hoje, nem amanhã. Né? Infelizmente, eles deveriam envergonhar-se da atitude abominável que demonstram todos os dias, mas sequer ficam vermelhos com aquilo, envergonhados. Não, eles não se sentem nem um pouco envergonhados em praticar o mal. Por isso eles cairão entre os que caem, quando eu os castigar, serão grandemente humilhados. Então esses falsos discípulos de Jesus, falsos convertidos, serão tratados por Deus, serão tratados pelo Senhor, porque são pessoas que infelizmente têm escandalizado, têm feito coisas horríveis, né? Por evangelho, envergonhado o nome de Jesus, e Deus sabe aqueles que são seus. Então eu e você, nós temos que ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, entregarmos o governo, o domínio, o nosso coração plenamente ao Senhor, vivemos uma vida santa, reta, consagrada, íntegra diante de Deus, para que não jamais venhamos envergonhar o nome de Jesus, pelo contrário, venhamos verdadeiramente sermos cheios do Espírito Santo, sermos uma bênção no reino de Deus. Jeremias 23, de 16 a 17, a Bíblia diz assim: assim afirma o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões, falam de uma visão que lhes sobem do próprio coração, e não dizem uma palavra que procede da boca do Senhor. Nós temos visto isso, né? Muitos pregadores falsos, ministros que envergonham o Evangelho, lobos vorazes vestidos de ovelha, que não têm compromisso com o Senhor Jesus, estão extorquindo o povo, iludindo as pessoas, falando palavras de ilusões, como diz aqui, palavras do coração, às vezes até tem um apego emocional, tem uma palavra extraordinária do ponto de vista sentimental, mas os seus corações estão corrompidos, estão cheios de engano, ludibriados e ludibriando os outros, infelizmente. Versículo 17 diz assim: garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor, não vos preocupeis, é certo que tereis paz, dizendo eles, né? Pregando essas palavras que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus, uma falsa paz, uma falsa prosperidade, uma falsa vida, como se você pudesse pintar e bordar, fazer um monte de coisa errada que não vai dar nada, que Deus é amor, uma palavra libertina, uma palavra liberal. E a todos os que seguem a teimosia dos seus corações afirmam: nenhum mal virá sobre vós. E assim, essa palavra infelizmente aguinha com açúcar, adocicada, e não a palavra real, né, que considera a bondade, mas também a severidade do Senhor. Infelizmente essas pessoas não têm compreendido a palavra de Deus, têm pregado um evangelho fácil, e o evangelho não é fácil. Ser discípulo do Senhor Jesus é renúncia todo dia, é sacrifício, é dor, é sofrimento. Tem alegria, sim, tem prazeres com limitações impostas pela palavra, sim. A bênção, a prosperidade bíblica correta, com boa gestão, com um coração, né, generoso, sim. Mas eles pregam uma palavra aguinha com açúcar, dizendo que tudo está bem, tudo vai dar certo, né? Essa palavra triunfalista aí, que nós vemos na igreja do Senhor, né? Deus vai dar vitória e tal, você pode pintar e bordar. Isso não é a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus Cristo, pelo contrário. Jesus o tempo todo puxava a orelha, chamava ao arrependimento, o reino de Deus está entre vós, e nesses dias Deus quer restaurar essas realidades, essas palavras verdadeiras do evangelho do reino de Deus, para que se cumpram as palavras do profeta Jeremias, né? Deus puxando a orelha do seu povo que seguiam esses falsos mestres, esses mestres segundo o seu coração, e também as palavras de Malaquias 3,18, a Bíblia diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aquele que pretende ser salvo verdadeiramente ou convertido tem que ser um discípulo do Senhor Jesus, né? E quem só quer aparência, infelizmente, não tem essência e vai se dar muito mal diante do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender, todo salvo verdadeiro precisa ser um discípulo do Senhor Jesus. Ninguém que é salvo verdadeiramente pode não ser um discípulo do Senhor Jesus. Todo salvo deve ser um discípulo do Senhor Jesus.
Então, se verdadeiramente eu e você estamos no reino de Deus, né? Não importa que termos nós estamos usando, salvo, crente, convertido, nascido de novo, entenda que discípulo do Senhor Jesus é um dos termos mais abrangentes do reino de Deus, expressa com exatidão a realidade da vida de alguém que realmente pertence ao reino de Deus, alguém que conhece Jesus, alguém que tem intimidade com o Senhor Jesus, alguém que quer ser parecido com Jesus, alguém que quer viver a sua vida e obra, quer exalar o bom perfume de Jesus, manifestar a glória de Jesus, manifestar a graça, o amor, a obediência de Jesus, né? A humildade de Jesus, a mansidão de Jesus, a capacidade inteligível, né? Racional, espiritual, sensibilidade, misericórdia, essas características extraordinárias de Jesus. É assim que nós vamos ser discípulos do Senhor Jesus. E esse termo, discípulo, é o termo que Jesus, os apóstolos e os primeiros irmãos escolheram. Então, daí a importância de ser discípulo do Senhor Jesus. Então, nós falamos sobre isso. Discípulo é alguém que é salvo, né? Ou seja, foi liberto do pecado e, né, consequentemente foi liberto da condenação eterna, está debaixo do senhorio de Jesus. É alguém que é convertido, ou seja, que sofreu uma transformação genuína da mente, a metanoia de Romanos 12. É alguém que é discípulo de verdade, seguidor, praticante dos ensinos do mestre e submisso ao Senhor, a sua graça, o seu amor, o seu poder e principalmente a sua palavra. E alguém que verdadeiramente é crente, que crê, que confia, que entrega e que descansa ao Senhor. Como nós vimos, é alguém que se entrega incondicionalmente a Jesus de Nazaré, que vive uma vida de total dependência a Ele, que renuncia tudo que tem e que renuncia a própria vida para viver os sonhos de Deus, que são muito melhores do que os nossos sonhos. E o desejo do meu coração é que você seja um discípulo do Senhor Jesus, que eu seja, que nós sejamos discípulos do Senhor Jesus, que a graça de Deus bendita venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja um discípulo do Senhor Jesus, seja um seguidor do Mestre, seja um talmidim de Jesus, seja realmente alguém que viva, que encarne a palavra no seu dia a dia, que as pessoas vejam Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Esse é o desejo do meu coração, querido. Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja está aí. Os juízos de Deus que virão sobre a terra, sobre os impenitentes, sobre aqueles que não se arrependem. A ira de Deus está sendo, né, preparada e já vemos um princípio de dores, coisas acontecendo, coisas terríveis acontecendo na terra como nunca antes. Um monte de terremoto, um monte de tragédias, um monte de situações. Jesus está voltando. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Esteja preparado. O arrebatamento está aí, as portas de Deus, né, do reino de Deus, para levar a sua noiva adornada ao soar da última trombeta, né, um abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz: nós seremos arrebatados, tomados por força, arrancados pelo seu poder dessa terra e nos encontraremos com Ele nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Esse corpo mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível, de incorruptibilidade, e nós seremos como Ele é, um corpo novo, ressurreto, glorioso, extraordinário, para a glória de Deus. É isso que Deus tem para nós. Prepare-se para encontrar com Deus. Conserte o que estiver de errado na sua vida. Alinhe o seu coração com o céu. Não aceite o pecado como algo normal na sua vida. Viva uma vida santa, correta, honesta, íntegra, na linha de Deus, no caminho de vida eterna, no caminho do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Eu oro sobre a tua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Curta aí o nosso canal, PR Giovanni. Propaga essa mensagem de salvação, de bênção, de glória. Esse fundamento da fé, o fundamento de ser um discípulo de Jesus. O que é um discípulo é o que nós temos que viver dia a dia no nome de Jesus. Siga também o nosso Facebook, Meditando em Deus. É um Facebook que visa abençoar a sua vida, o seu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Um beijo do pastor Giovanni. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre a tua vida. Amém.